um casal que tem um ciúme e que seja um ciúme sadio, isso é importante, é interessante, e eu gosto do ciúme que eu tenho de você, e gosto do ciúme que você tem de mim, isso é sinal que a gente se cuida um do outro, né? Porque tem coisa que a gente não pode expor muito, né? Até porque pra gente ser prudente e vigiar. Mas, graças a Deus, assim, apesar dos apesares, apesar de alguns conflitos que temos, que todo casal tem, nós vivemos bem, né, irmão? A gente tem uma família abençoada, Graças a Deus. a gente... Olha, se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias, assim, quando eu levanto, quando eu deito, é a família que a gente tem. Eu vivo pela minha família. Tem uma expressão que eu uso em inglês que é everything for them. Tudo que eu faço por vocês. Isso é fato. Quem me pergunta qual a sua motivação diária, né? Aí está a minha motivação diária, ou se não, a maior parte dela. E é isso, acho que esse é o papel de um homem. Você hoje me mandou uma publicação, né? Uma publicação de muito sentido. Que a Bíblia fala, né? Que a mulher ser submissa ao homem, aquela coisa toda. É que hoje tá bem invertido os papéis, né? Mas é porque só a publicação que eu te mandei, né? Que o homem deve amar a mulher como Deus amou a igreja e a mulher amar o homem como a igreja ama a Deus, A ponto de dar a vida. a ponto de dar a vida por ele. É isso aí, é uma comparação incrível, né? Jesus Cristo, né? Que deu a vida pelos seus filhos, deu a vida, né? A morte de cruz, e Deus ama a sua igreja. Essa foi a postagem que a Amanda me mandou. Então, se o homem dá a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela esposa, que é a igreja, né? Não tem nada de errado também dessa submissão, né? Porque eu dou a minha vida por você, pela minha família. Vou deixar de fazer algo por alguém que daria a vida por mim. Exatamente. É. É isso aí. Isso é algo que eu dissemino e que sirva de exemplo, né, para casais. Muitas pessoas já disseram, né, que o nosso relacionamento, embora a gente não expõe tanto o nosso relacionamento, eu exponho mais a minha vida profissional, acabo evitando um pouco expor o nosso relacionamento, mas graças a Deus eu e a Amanda a gente tem uma vida abençoada, uma cumplicidade, uma compreensão entre nós, casal, que, que de fato é isso que me motiva a levantar todos os dias, a batalhar, a superar os meus desafios, os nossos desafios, e saber que todos os dias quando eu volto para casa, ou aqueles dias que eu não estou em casa, mas eu sei que lá eu tenho a minha mulher, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, isso é gratificante demais. Tudo por nós e pela nossa família, né? É, Tem as tretas? Tem. Porém, é isso aí. O mais importante é ter um casamento sólido, né? Porque daí a gente consegue deixar tudo equilibrado. Sempre vai haver é, uma briga ou outra, a gente precisa estar ajustando sempre, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Mas casamento é isso. Eu sempre digo, a gente não casa para ser feliz para sempre. A gente casa e batalha todo dia para ser feliz, né? Para fazer dar certo, porque senão não tem como. sim. Eu sempre falava, né, que eu sou um cara. Aliás, vamos lá. É, eu eu sempre me achei uma pessoa muito tranquila para um relacionamento. Inclusive, logo quando a gente se conheceu, eu disse, cara, a gente só não vai viver bem se você não quiser. E agora eu queria que você confessasse isso, ou revelasse isso, ou falasse sobre isso. É muito fácil estar casada comigo e conviver comigo. Fala a verdade. Fala a verdade, fala que sim. Falei, falei. Não, é sério. É, porque tem pessoas extremamente difíceis de lidar. Mas você não é uma pessoa fácil. Existem relacionamentos assim que eu vejo, eu converso com pessoas É muito difíceis. turbado, né? Só que é que, bem, eu me casei com você porque eu escolhi me casar com você porque eu aceitava os teus defeitos. Ah,
Assim como você casou comigo sabendo dos meus defeitos. Não adianta a gente querer casar com alguém para depois querer mudar a pessoa, né? Então, tem gente que casa numa turbulência e acha que o casamento vai mudar alguma coisa. E não muda. E você sim, né? Nessa parte de família, realmente, e é o que eu dou valor, você faz muito bem o seu papel dentro da nossa família. E para mim, isso é o mais importante. Se você não fizesse, não teria como, entendeu? Então, nessa parte, perfeito, ótimo. Você não é uma pessoa difícil, né? A gente conversa, a gente tem total uma abertura para ajustar o que precisa ajustar, para conversar. Às vezes eu falo, ó, a gente precisa brigar aqui para resolver um negócio aqui. Que eu quero conversar, que eu quero isso, que eu quero aquilo, mas eu sempre tenho essa flexibilidade, né? Você preza, você prioriza a nossa família e isso é o mais importante para mim. Então, não tenho do que reclamar. Você não é um cara que sai de segunda a segunda ou que me coloca em terceiro, quarto plano, né? Até porque chega num ponto que a gente tem que ver o que a gente aceita e o que não aceita. E eu não aceitaria isso. Então, não Isso é uma tenho do que coisa reclamar. isso é uma coisa que eu observo muito, assim. E eu acho que eu já até falei isso, assim, né? Porra, eu vejo aqui, e de novo, não é um julgamento, porque talvez tem casais que tá tudo certo, né? Pô, o cara, imagina um relacionamento em que, e na minha profissão, eu já me deparei muito com isso, daqueles casais, daquele cara que todo dia chega, sai do trabalho, ele não vai para casa, ele passa num boteco para encher a cara, para chegar em casa. Isso na segunda. Na terça ele vai para a patota do futebol. Na quarta ele vai para a jogatina. Na quinta ele vai para o ferino. Entende? Então eu acho que um casal que preza por esses momentos em família, um homem que entende a importância Verdade, né? Tem que da ser. prioridade de estar em casa, desse momento com a família, tirando outros fatores, eu diria que 50%, né, para que um casamento dê certo, eu acho que tá aí nessa entrega, nessa dedicação, nessa submissão. Não é 100% nem a entrega, esposa, é né? a família, né? Você não pode querer entregar 80% e receber 100 de outra pessoa, né? Então, antes de você querer, você tem que fazer Uhum, outro. exatamente. E você sabe que eu acredito que isso. Eu vou fazer essa pergunta. Ninguém. Aliás, pessoal, fica aí à vontade. Ó. Tem uma galera na live. Vocês que estão na live aí, primeira coisa, bota o dedo no like aí, tá? Não admito que vocês estejam na live ouvindo aqui as nossas particularidades. Não dê um Ó, que joinha, eu já tá? Já rolou umas treta e daqui a pouco vai rolar mais, tá? Porque eu tenho algumas coisas para algumas revelações aí para fazer.